Porque Jesus, para o teu caso, tem saída. Glória a Deus. Estamos aqui na praça, irmãos, mais uma vez. De memória cheia aí no celular aí. Estou fazendo outro vídeo aqui. Estamos aqui. Tem muitos usuários de drogas aqui. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Pode ser vitorioso e ter a sua bênção alcançada. Ame a Cristo e deixe o mundo enganador, e você será para sempre o eterno vencedor. Você pode ser o maior traficante, homicida, sequestrador e assaltante, a pessoa mais errada que existe, um delinquente que ultrapassa o limite. Pode ser o pior marginal, salte a praça, semelhante a Barrabás. Se a sociedade te recusa, mas Jesus te abraça do jeito que tu estás. Porque Jesus, para o teu caso, tem saída. Só Jesus Cristo é quem transforma a sua vida. Se para muitos você já não vale nada, mas para Jesus você tem todo o valor. Você hoje pode ser vitorioso e ter a sua bênção alcançada. Ame a Cristo e deixe o mundo enganador, e você será para sempre o eterno vencedor. Ame a Cristo e deixe o mundo enganador, e você será para sempre em sua vida um vencedor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Nesta noite, você possa dar ouvido à palavra de Deus, enquanto você está tendo oportunidade, porque o dia de amanhã não pertence a você. Não tem idade para a morte bater na sua porta. Muitas vezes as pessoas acham que tem uma idade para morrer. Muitas vezes você está fazendo plano para viver 60, 70, 80 anos. Mas você sabe do dia de amanhã? Quantos jovens têm partido dessa vida antes mesmo de chegar aos 18 anos? Quantos jovens, quem sabe, não tinham feito os planos, mas quando eu completar 18 anos, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Hoje, meu pai e minha mãe colocam um limite para mim sair da casa, mas quando eu completar 18 anos, eu vou ser dono do meu próprio nariz. E nem chega aos 18 anos. Por causa do quê? Muitas vezes, por não ter dado ouvido à voz da sua mãe, à voz do seu pai, à palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz, no livro de Provérbios, há caminho que para o homem parece direito, mas o fim é o caminho que está levando à morte. Há caminho que para o homem, para o jovem, parece perfeito, parece correto, mas o fim é o caminho da morte. A Bíblia relata, no livro de Provérbios, de um jovem, a Bíblia diz
que ele foi seduzido por uma mulher, por uma prostituta. Ele foi seduzido, era um jovem que seguia a Bíblia, que seguia o caminho do Senhor. Mas uma prostituta saiu ao encontro. E ela disse: vem, já preparei a minha cama. Vamos fazer amor até pela madrugada, até pela manhã. O meu marido saiu, foi numa viagem muito longa, vai demorar a voltar. Vem, vamos saciar, vamos fazer amor. E a Bíblia diz que este jovem, ele foi ao encontro daquela mulher como um boi que vai ao matadouro. Foi seduzido pela lisonja dos seus lábios. Aquela mulher se pintou, a Bíblia diz, se pintou ao redor dos olhos, se maquiou e começou a chamar a atenção daquele jovem. Começou a seduzir aquele jovem. E aquele jovem, o coração começou a bater. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Por isso que a Bíblia relata: há caminho que para o homem parece direito, mas o fim é o caminho da morte. Aquele jovem foi seduzido pelaquela mulher. Uma mulher casada, uma mulher que tinha o seu marido, mas ela começou a seduzir ele. Imagina quantos casais, quantas mortes estão acontecendo. Nesse exato momento, há mulheres morrendo, há homens morrendo. Por causa do quê? Por causa que deixa a mulher na casa e vai com a outra. Deixa o marido e vai com o outro. E aí acontece os assassinatos, as mortes. Por causa do quê? Porque não estão segundo a palavra de Deus. Não estão segundo as Escrituras. Por isso, jovem, você adulto, dá ouvido à palavra de Deus. Anda por este caminho, pelo caminho da verdade, pelo caminho da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. Para que você venha, para que teus dias de vida venham ser prolongados na terra. A Bíblia diz que a alegria do jovem é os seus cabelos brancos. Quando eu era jovem, eu queria chegar a 80, 90 anos, o pensamento meu. Sabe por que a Bíblia diz que a alegria dos jovens é os seus cabelos brancos? Porque você não quer morrer agora. Você não quer morrer com 12, 13, 14, 18 anos. Você quer chegar na velhice. Mas muitas vezes, por tomar o caminho errado, por não tomar o caminho correto, acaba nem chegando a 18 anos. Estava vendo um jovem, uma jovem de 14 anos. Ela saiu no final de ano. Um outro jovem, de 16 anos. Aquela jovem tinha um namorado. E ela saiu com aquele outro jovem. Um jovem que era do tráfico. E ali, o menino aquele de 16 anos descobriu. Ele mandou uma mensagem: vamos voltar, vamos marcar outro encontro. E sabe quem viu a mensagem? O namorado da menina, 14 anos. Ele disse para ela: você agora vai mandar mensagem para ele, vai marcar um encontro com ele, senão você vai morrer. E ela pegou, mandou mensagem para aquele jovem de 16 anos, um menino. Mandou mensagem. E aquele jovenzinho
Aquele jovem menino, um menino do bem, um menino que era educado, respeitava sua mãe e seu pai, mas pelas lisonjas daquela menina, daquela jovem que foi atraída pelo namorado, ele foi ao encontro, nem sabia que estava indo para a morte, foi lá para encontrar com a menina de novo, e eles foram para o matagal, e quando chegaram lá, estavam 3 jovens lá, mataram o menino e enterraram o corpo. Fizeram a moça, a menina, cavar o buraco e enterrar o corpo. Por isso que a Bíblia relata: há caminho que para o jovem parece perfeito, mas o fim é o caminho da morte. Por isso, muitas vezes, quando o pai fala, quando a mãe fala, dai ouvido. Porque um pai e uma mãe nunca quer que o seu filho vai para o mau caminho. Seu pai e sua mãe sempre orientam para que o filho venha ter os seus anos, seus dias de vida prolongados. Quem sabe você saiu de casa e a tua mãe está lá. Cadê meu filho? Aonde está meu filho? Ou a esposa, onde está meu marido? O marido, onde foi minha esposa? E assim por diante. Estão preocupados. Enquanto eu era jovem, meu pai estava preocupado comigo. Nem sabia que eu estava no caminho errado. Foi saber depois que eu completei os 18. Foi saber a verdade. Que um certo dia eu fui num baile, numa festa, e quase mataram eu. Meu pai e minha mãe nem sabiam. Poderia ter morrido. Poderia ter vindo a notícia: mataram fulano. E aí? Por isso que eu digo para você hoje: ande por esse caminho, pelo caminho da justiça, pelo caminho que vai levar você à salvação da sua alma. Porque o problema não é morrer, muitas vezes. O problema não é morrer. O problema é para onde irá a sua alma. Porque após a morte, há um novo começo. Um começo na eternidade. Para onde você vai passar a sua eternidade? Você quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Mas nem todos estão caminhando por este caminho que vai levar ao céu. Pelo caminho da palavra de Deus. Porque Jesus diz, no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém pode entrar no reino de Deus. Ninguém pode entrar no céu, a não ser por mim, disse Jesus. Jesus é o único caminho para salvar a tua alma. Quando você partir desta vida, Jesus é o caminho para te conduzir ao céu. Mas se você morrer sem Jesus, se eu morrer sem Jesus, para onde irá a alma? Muitos estão pregando por aí um falso evangelho. Muitos estão dizendo que o inferno não existe. Muitos estão dizendo que morreu, acabou. É mentira. Porque a Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Depois da morte, segue-se o juízo. Depois da morte, segue-se o juízo. Por isso, que é necessário
que você venha entregar a tua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E de Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar o descanso para a vossa alma. Muitas pessoas querem ter o descanso aqui na terra, e aqui na terra não vamos ter descanso. Aqui vai ser uma vida de fadiga, cansaço, porque aqui Jesus diz para os seus discípulos: no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu vou para o Pai, e eu vou preparar um lugar para onde eu estiver, para que um dia vocês venham estar juntamente comigo. Jesus está à direita de Deus. Jesus foi preparar um lugar para mim e para você. Por isso que é necessário nós entregarmos as nossas vidas ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, para poder ir morar na glória, juntamente com o Senhor Jesus. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 10, versículo 10. O diabo, ele não veio senão a matar, roubar e destruir. E quantas vidas estão sendo destruídas? Quantos casamentos estão sendo destruídos? Quantas famílias estão sendo destruídas? Porque o plano do diabo é esse. Mas Jesus, ele veio para te dar vida, e vida em abundância. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém pode entrar no reino de Deus, ninguém pode entrar no reino dos céus, a não ser por mim, disse Jesus. O único caminho para após a morte ter a eternidade no céu é Jesus. Porque a Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 7, há duas portas, há dois caminhos. Há um caminho que vai levar o homem à condenação eterna. Há um caminho que vai levar o homem ao inferno. Mas há outro caminho, há outra porta que vai levar você ao céu. E você é quem tem a escolha. Jesus deixou o livre-arbítrio de escolha. Você que escolhe para onde irá passar a eternidade. Aonde, após a morte, você vai partir. Aonde você vai passar a eternidade. A Bíblia relata de duas eternidades. Uma eternidade que é no lago de fogo e enxofre, com Satanás e os seus anjos caídos. Outra eternidade é juntamente com o Senhor e Salvador Jesus Cristo e todos os anjos, juntamente com Jesus. Duas eternidades. A Bíblia diz que as almas que caírem no inferno, as almas que caírem ali naquele lago de fogo, ali a Bíblia diz que as almas que caírem ali vão clamar noite e dia. Ali a Bíblia diz que o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Por isso que Jesus pregou muito mais vezes do inferno do que do próprio céu. Porque o inferno é lugar de tormento, e tormento eterno. Por isso que Jesus diz, alerta. Por isso que Jesus diz que ele é o único caminho para que as almas venham ter a salvação. Mas muitas vezes estamos pregando a palavra e as pessoas não estão nem dando ouvido. Às vezes estão desapercebidos.
Mas a Bíblia relata no livro de Mateus, capítulo 24: assim como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o povo comia, bebia, se prostituía, casava e dava-se em casamento, até que veio o dilúvio e o consumiu a todos. Somente 8 pessoas se salvaram: Noé e a sua família. Porque Noé deu ouvido à palavra de Deus. Noé deu ouvido ao Senhor. Quando Deus disse para Noé: Noé, faz uma arca, porque eu vou destruir o homem que eu criei. Porque o pecado e a iniquidade têm chegado até mim. Vou destruir. Deus disse para Noé, porque Deus achou graça em Noé. Porque Noé era varão perfeito aos olhos de Deus. Noé era um homem justo, um homem que praticava a palavra, um homem que obedecia a Deus. Tu imaginou uma geração inteira, somente Noé e a sua família foram salvos? E a Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, assim vai ser a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que nós estamos alertando o povo. Por isso que eu não estou aqui por causa do seu dinheiro. Não estou aqui para anunciar a placa de um templo religioso. Não estou aqui para te fazer um convite. Vai lá na minha igreja, para quando você chegar lá eu te sugar, eu te tirar o teu dinheiro. O Senhor me chamou para pregar a verdade. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 8: de graça recebeste, de graça dai. E de pregar o evangelho, é de graça. A salvação para a tua alma é de graça, não paga nada. Agora para você ir para o inferno, é tudo pago. E as pessoas preferem pagar para ir para o inferno do que buscar o caminho de Jesus, que é de graça. Se tu vai no bar, será que o bodegueiro vai te vender cerveja de graça? Te dar a cerveja? Será que se você for lá no bar, ele vai te dar uma carteira de cigarro de graça? Será que se você for na bocada, comprar um cigarro de maconha, será que o traficante vai te vender, te dar de graça? É tudo pago. Para ir para o inferno é pago, mas para ir para o céu é gratuito. Somente dizer: eis-me aqui, Senhor, salva minha alma, salva minha vida. Amém. Jovem, há caminho que para você parece perfeito, mas o caminho que você está andando é o caminho que vai te conduzir aonde? Então dá ouvido à palavra de Deus. Jesus está voltando. A palavra do Senhor nos diz: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Então nesta noite, dê ouvido à palavra de Deus, entregue a tua vida a Jesus, porque somente Jesus pode salvar a tua alma. Não pense que se morrer sem Jesus vai para o céu, não vai. Porque Jesus disse bem claro que Ele é o único caminho. É o único caminho. Somente Jesus. Você acha que se fosse para o céu, se eu morresse no tráfico, quando eu andava no tráfico, quando eu andava nas bebedeiras, você acha que se fosse me levar ao céu, eu não estaria fazendo o que eu fazia antes? Mas Jesus, Ele me libertou, e Ele pode libertar você nesta noite. O livro de Mateus 11, 28, Jesus diz: venha até mim, vós todos, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E você vai encontrar o descanso para a tua alma. A alma, ela vai ter o descanso somente depois da morte. O descanso ou o tormento eterno. Ou descanso eterno ou tormento eterno. Não é aqui que Jesus está prometendo descanso para você.
como estão pregando por aí. Vai lá que Deus vai te dar um carro. Ah, Deus vai te dar uma casa. Você vai ficar rico. Falso evangelho, falsos profetas. Estão pregando a mentira, o engano. Estão pregando somente prosperidade. E sabe qual foi a primeira palavra que Jesus anunciou? No livro de Mateus, capítulo 4. Depois de ter sido tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites, no capítulo 4, versículo 17, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Foi arrependimento. João pregou arrependimento. Pedro, Paulo, Tiago, todos pregaram o arrependimento. Engraçado que hoje, os lobos devoradores, que só querem o seu dinheiro, estão somente pregando prosperidade. Não estão nem aí preocupados com a tua alma. Muitos jovens estão indo para o inferno. E os pastores de hoje não estão pregando. Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Deus é amor, mas Deus é justiça. E hoje Jesus, Ele está como teu advogado. Mas no dia do juízo, Ele virá como juiz para julgar os pecadores, para julgar os homens da terra. Não é melhor ter Jesus como advogado ou ter Ele como juiz? Sabe qual foi o amor que Jesus pregou? Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Olha o que Jesus disse. Olha o amor de Jesus por você. Olha o amor de Jesus pela tua alma. Olha o que Jesus diz, por amor da tua alma. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta embaixo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei, ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha o que Jesus diz. O amor de Deus para conosco é como o amor de pai e de mãe. Quando o filho está indo para o caminho errado, a mãe vai lá e pega a varinha. Vem para cá. Não é assim. Assim é o amor de Deus. Ele castiga todos quantos ama. Primeiramente ele repreende, depois ele castiga todos quantos amam. Jesus disse: sê, pois, zeloso e arrependa-se. Arrependa-se enquanto há oportunidade, porque depois da morte não vai ter mais como. Depois da morte não tem mais como. A Bíblia relata a história. Jesus falou de um homem rico e de um pobre mendigo. Glória a Deus. Para você entender o que acontece depois da morte. A Bíblia diz que havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho fino, as roupas mais caras, tinha muito dinheiro, comia do bem e do melhor.
comia de tudo, bebia as melhores bebidas, bebidas mais caras. E a Bíblia diz que na porta daquele homem rico havia um mendigo cheio de chagas, um mendigo cheio de feridas. A Bíblia diz que os cães, os cachorros, vinham lamber as suas feridas. Imagina a situação daquele pobre mendigo. E aquele homem rico, orgulhoso, arrogante, nem sequer um pedaço de pão, que dirá um pão, dava para aquele pobre mendigo que estava todos os dias na sua porta. Ele comia das migalhas que caía da mesa daquele rico. Mas um dia, a palavra do Senhor nos diz: morreu o rico e morreu aquele pobre mendigo. Morreu o rico e morreu o pobre. O rico foi sepultado. Morreu o mendigo e também foi sepultado. E os anjos do Senhor veio buscar o mendigo. Os anjos de Deus vieram buscar aquele pobre mendigo. Enquanto o rico, quem veio buscar o rico? Quem veio buscar a alma daquele rico? O próprio diabo veio buscar a alma daquele rico. E a Bíblia diz que aquele rico, ele abriu os olhos do inferno. O rico abriu os olhos do inferno. Enquanto o pobre mendigo Lázaro estava sendo consolado nos braços de Abraão. Estava ali sendo consolado. O rico estava sendo atormentado nas chamas de fogo. E aquele rico começou a clamar lá do inferno. Depois que ele morreu, ele começou a clamar lá do inferno: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro venha aqui e molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua, porque eu estou sendo atormentado nas chamas deste fogo. Aquele rico começou a almejar por uma gota de água. Ele começou a clamar lá do inferno. E a Bíblia diz que no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que após a morte vai seguir o juízo. Abraão diz: você tinha do bem e do melhor aí na terra. Enquanto esse pobre mendigo, que está aqui sendo consolado, estava na sua porta, sofrendo, cheio de feridas, cheio de chagas. Mas hoje ele está sendo consolado. Hoje ele está tendo descanso. E você está aí sendo atormentado nessas chamas. Você quem procurou, você quem buscou a estar aí. Por que você não deu ouvido enquanto você estava em vida? Depois da morte não adianta mais clamar. Depois da morte não adianta mais rezar Ave Maria. Depois da morte não adianta mais acender vela. Depois da morte não adianta mais levar flor no cemitério. Não adianta mais rezar uma missa de 7º dia, porque o morto, ele não vai mais sair de lá. Já está no inferno. O rico começou a clamar. Ainda não bastando, ele viu que não tinha outro